Portanto, vamos ler de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26, e assim darmos continuidade ao nosso estudo bíblico da carta aos Filipenses. Filipenses 1, 12 a 26. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Obrigado. Ora, é maravilhoso e fantástico nós podermos continuar a estudar este maravilhoso Evangelho da maravilhosa graça de Deus, que é aqui claramente explanado, por exemplo, nesta passagem que nós temos estado a estudar. E eu pedi para lermos desde o versículo 12 até ao 26, não obstante, entre o versículo 12 e o versículo 18 em particular, termos já tecido vários pensamentos e várias considerações com a participação de vários irmãos, que eu espero que continuem a estudar a palavra e a servir de bênção para todos nós, e não só para nós, mas também para alguns que estão fora de nós. Porque nós vamos, a partir de hoje, tentar gravar os estudos bíblicos, e posso-vos dizer que a mensagem que o nosso irmão Nando no domingo deu foi gravada e graças a Deus, até o Abraão no Brasil ouviu a mensagem e portanto vejam o alcance que a mensagem tem. Ao ficar na internet, o alcance torna-se muito mais vasto portanto, eu estou a pensar naqueles casais que também têm filhos pequeninos e agora com as escolas, etc., e que querem ouvir, gostavam de estar aqui presentes e não podem para estarem no estudo bíblico e agora podem ter acesso ao estudo bíblico, que também é muito importante, para além de podermos, como igreja, alcançar um horizonte muito mais vasto no nosso ministério. Eu dou graças a Deus por isso, porque como Paulo dizia aos Tessalonicenses, por exemplo, ele, por exemplo, dizia aos Tessalonicenses: por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. E eu dou graças a Deus porque, em termos diferentes, nós agora podemos fazer com que a palavra de Deus chegue a outros lugares, através da internet também. Evidentemente que o nosso desejo é não somente fazer com que a palavra de Deus chegue através da internet a vários lugares, mas é fazer com que a palavra de Deus possa ir veiculada nos nossos próprios corpos físicos e nós nos movemos e levemos o Evangelho mais longe. E orem também sobre isso, porque isso é também uma grande necessidade. O apóstolo Paulo, no versículo 12, eu vou tentar brevemente repassar dos versículos 12 a 18, e eu gostava de começar por dizer que o apóstolo começa no versículo 12 por dizer: e quero irmãos. Bem, em primeiro lugar, é importante nós sabermos os desejos que temos. Eu se chegasse ao pé de algum de vocês e perguntava assim: qual é o teu desejo? O que é que tu mais queres? O que é que tu queres na tua vida? Qual é o teu desejo? Sabem, por vezes os nossos desejos não são coincidentes.
Quando um dia Deus perguntou a Salomão o que é que ele queria, eu não sei o que é que vocês iriam pedir. Muitas pessoas, se calhar, iriam pedir saúde, ou outras, se calhar, iriam pedir dinheiro, outras iriam pedir eu não sei o quê. Mas Salomão pediu sabedoria. O apóstolo Paulo, nós vemos aqui os desejos que andavam na alma deste homem. Ele diz, eu quero, irmãos, que saibais. Paulo tinha um enorme desejo por ministrar conhecimento aos crentes. E, prezados irmãos, esse é o meu desejo também. Ministrar conhecimento das Escrituras, ministrar conhecimento de Deus, da Palavra de Deus, ao povo de Deus. Isto é muito importante. Ele diz, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Já agora deixa-me dizer aqui uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo trata os crentes por irmãos. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque é importante nós vermos na Bíblia como é que os crentes tratavam o apóstolo Paulo. Porque nós vemos em muitas igrejas os pastores das igrejas chamarem aos crentes em geral de irmãos. Mas nós vemos os crentes em geral nas igrejas chamarem a estes pastores de pastores. No entanto, o que nós lemos na palavra de Deus, Pedro dizia, e sabem que foi ele que disse, certa ocasião, aquele que falar, fala segundo as palavras de Deus. Nós também devemos ser bíblicos na nossa linguagem, na nossa conversação, no nosso trato, na forma como nos tratamos. Em tudo o que nós fazemos, devemos procurar encontrar inspiração e o molde na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele, a certa altura, diz ele no fim da segunda carta que ele escreveu, no capítulo 3 e no versículo 15, diz ele assim, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. Quando Pedro fala de Paulo, ele diz o nosso amado irmão Paulo. Eu quero que vocês percebam que na igreja não há diferença entre crentes. Paulo escreve aos crentes e diz irmão. E os crentes, quando falam de Paulo, dizem irmão Paulo. Isto é muito importante. E vocês perguntarão, mas Paulo não era pastor? Paulo não era um doutor das Escrituras? Paulo não era um evangelista? Paulo não era um apóstolo? Era tudo isso. Eu tinha esses dons todos. Mas Paulo era tratado como irmão. Um dom não é um título honorífico. E muitas pessoas nas igrejas estão a tratar os crentes por os dons que eles têm como se de títulos honoríficos se tratasse. Um dom não é um título honorífico. É uma responsabilidade que nós temos para executar a vontade de Deus. Não é algo para nos pavonearmos e nos tornarmos distintos dos outros. E quero, irmãos, que saibais. E outra coisa muito importante. A humildade é uma coisa que transparece no apóstolo Paulo. Porque se vocês repararem no que está para baixo, e nós já vamos considerar alguma coisa, vocês vão reparar que Paulo foi desprezado por alguns, foi ignorado por outros. E hão de reparar que nada disso afetou o apóstolo Paulo. Ele ficou sereno e indiferente ao maltrato de que era objeto. Porquê? Porque ele não tinha os olhos em si próprio. Isto é muito importante. O apóstolo Paulo não tinha os olhos em si próprio. Paulo estava acima dele próprio. O apóstolo Paulo, o ego dele, estava fora da vista dele. Cristo preenchia o seu olhar. E é disso que nós precisamos. E não enchermos ou insuflarmos o nosso ego, pensando que somos alguém ou alguma coisa e colocando-nos num pedestal. Alguns até gostam de ter umas cadeiras especiais para sentarem, para se distinguirem ainda mais dos outros. Não é isso que a Bíblia ensina. Quero, irmãos, que saibais. O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, fala muito. Quero que saibais, quero que saibais, quero que saibais. Não sabeis, não sabeis. Ele está sempre a dizer isto. Se
se há alguém que é contra a iliteracia bíblica, é o apóstolo Paulo. Ou, se quiserem, o analfabetismo bíblico. Há tanto analfabetismo e tanta iliteracia bíblica. Há tanto cristianismo de extensão e tão pouco de profundidade. E Paulo advoga o cristianismo de profundidade e quer que os crentes saibam. Nós precisamos de saber. Um verdadeiro cristão sabe que passou da morte para a vida. Um verdadeiro cristão sabe que partir é muito melhor. Um verdadeiro cristão sabe que o céu é um lugar assegurado. E sabe que a nossa cidade está nos céus. E sabe porque Paulo fala claramente acerca disto e ensina claramente acerca disto. Uma coisa muito importante que eu também queria chamar a vossa atenção é que ele diz: eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram. E o que é que ele quer, neste caso em particular, o que é que ele quer ensinar? Ele quer ensinar que lhe aconteceram coisas más. Aconteceram coisas, eu digo más, entre aspas, coisas que as pessoas normalmente considerariam péssimas, não desejáveis, a evitar, a não encontrar, a não experimentar. E ele diz: pois eu quero vos ensinar uma coisa. Eu quero que vocês saibam que essas coisas que muitos não gostam e que acham que é um problema na vida deles, eu quero que saibam que essas coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Eu quero vos dizer, eu quero que vocês saibam que há coisas más que acontecem na nossa vida que são coisas boas. Esta passagem, entre os versículos 12 e 18, é aquilo que nós podemos chamar da exibição da providência de Deus. A providência de Deus está enunciada num versículo da Bíblia, muito conhecido, que é Romanos 8, 28. E Romanos 8, 28 diz que sabemos, e lá está ele, com a sabedoria, sabemos, diz ele, que todas as coisas, e todas as coisas não excetua nada, contribuem juntamente, no seu conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ora, eu quero que vocês saibam que Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 18 é um comentário vivo deste versículo. É uma ilustração viva deste versículo. Se vocês quiserem o Romanos 8, 28 documentado e comentado e ilustrado, tem-no aqui nesta passagem. Aqui o apóstolo Paulo mostra-nos como Deus usou aquilo que aconteceu, nomeadamente as suas prisões ou as suas experiências na prisão, as suas experiências prisionais, para operar outras coisas na sua vida, outras coisas que resultariam no avanço do Evangelho. Isto é muito importante. E já agora, deixa-me dizer uma coisa. E diz ele assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, e as coisas que me aconteceram, como eu já tive a ocasião de dizer, e nós vemos no contexto, é que ele estava preso. Com tudo que daí vinha, com as privações, com a nudez, com a fome, com a doença. Eu quero que saibais. Eu quero vos dar uma lição hoje, diz ele. E qual é a lição que ele me dá? De uma forma ilustrativa, viva, de Romanos 8. Não há murmúrio da parte dele. Nós não encontramos um murmúrio. Nós não encontramos um queixume. Nós não encontramos-lo a titubear. Não encontramos-lo com uma incerteza. Não encontramos-lo com dúvida alguma. Nós não encontramos descontente. Esta carta é a carta da alegria por excelência. Desde o princípio da carta até o fim, ele fala da alegria, como vocês já tiveram a ocasião de ver no primeiro capítulo, nos primeiros versículos deste primeiro capítulo. E como nós vemos ao longo de toda a carta, é a carta que ele diz: regozijai-vos, outra vez digo, regozijai-vos. E agora, notem
que ele não apenas não tem descontentamento, como também não tem autocomiseração. Aquele sentimento de apenas si próprio. Ele não se apresenta como alguém, olha, já agora eu sou coitado de mim, não tem pena de mim. Eu nunca vejo Paulo numa situação destas. Ele diz, eu quero que vocês saibam que situações que levam muitos ao orgulho, que levam muitos ao queixume, que levam muitos à dúvida, ao descontentamento, à autocomiseração, eu quero que vocês saibam que essas coisas podem levar-vos exatamente ao contrário. Porque conhecemos Cristo. A exibição da providência de Deus, portanto, todas as coisas contribuem para bem dos que amam a Deus. Temos aqui a provisão de Deus, a providência de Deus. E nós vemos três coisas importantes que eu gostava de referir, se eu tiver tempo, espero que tenha. Primeira, nós temos aqui a exibição da providência de Deus, nos versículos 12 e 13, nos espalhar a sua mensagem. Nós vemos como é que Deus faz atuar a sua providência nos espalhar a sua mensagem. Em segundo lugar, já falo sobre isso, nos versículos 17 a 18, nós vemos no multiplicar pregadores. E nos versículos 16 a 17, nós vemos na tomada de posição pela mensagem que ele tinha com ele. Eu já explico. Primeira exibição da providência de Deus no espalhar a sua mensagem. Como eu já tive a ocasião de dizer, eu queria que os crentes percebessem que eles tivessem bem na consciência que aquilo que parecia ser um obstáculo no seu ministério era um trampolim no seu ministério. Aquilo que aparentemente parece ser uma fraqueza era uma força. Aquilo que parecia ser um recuo era um avanço. E eu quero que vocês saibam que a palavra que é traduzida na nossa versão por proveito, e eu cito a palavra nos versículos 12 e 13, versículo 12, quero, irmãos, saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ora, esta palavra, que aqui nesta versão que nós estamos a utilizar, é traduzida por proveito, é traduzida noutras versões por progresso. Progresso. E deixar-me dizer, faz-me lembrar aquilo que eu ouvi ontem do Paul Washer, quando ele diz que há um versículo na Bíblia, Romanos capítulo 12, o nosso culto racional. Quando Paulo fala do culto racional, há outras versões que dizem o culto inteligente. Não, racional inteligente. Espiritual. E ele dizia, porque a palavra no grego quer dizer as duas coisas. E às vezes o tradutor tem uma dificuldade imensa porque não consegue encontrar uma só palavra que exprima os dois pensamentos, ou três ou quatro, que a palavra no original no grego tem. E eu disse que o crente que era espiritual era racional. O crente que é espiritual não é bruto. Ao contrário do que muitos pensam. O crente espiritual é a pessoa mais inteligente sobre a terra. Fixem isto que eu vos estou a dizer. E um dia nós vamos ver quem é que foi inteligente. Um crente espiritual é racional. E já agora deixa-me dizer uma coisa. E se quiser ser inteligentes, se quiser ser racionais, sede espirituais. Ok? Quem não for espiritual é estúpido. Deixai-me dizer assim, temos que dizer as coisas como elas são. Pois bem, fez-me lembrar agora isso. A palavra traduzida proveito não precisa ser traduzida progresso, porque os dois pensamentos estão embebidos nessa palavra no original. Porque deixai-me dizer que quando há progresso, há proveito. E só pode haver proveito se houver progresso. E portanto nós precisamos de que haja progresso para que haja proveito. Mas o que eu queria vos dizer é que
A palavra grega que foi traduzida por proveito numa versão e progresso noutra versão é uma palavra que significa cortar antes. Cortar antes. A ideia da palavra no original é a dos cortadores antigos que cortavam as florestas densas e difíceis de ser penetradas pelo homem e que iam à frente para cortar e desvastar e abrir caminhos onde eles não existiam, para que depois o exército que vinha atrás avançasse com as suas tropas e ocupasse o terreno e fizesse progresso e houvesse proveito do avanço que faziam. Prezados irmãos, o que aconteceu ao apóstolo Paulo era uma espécie de uma brigada de cortadores. O que aconteceu ao apóstolo Paulo quando ele foi preso foi como se aquela experiência se transformasse no abre-latas que ninguém conseguia abrir para que eles pudessem entrar por ali dentro. Porque a experiência dele, como nós já vimos nos estudos anteriores, fez com que ele pudesse entrar com o Evangelho dentro do palácio de Nero, que era, humanamente falando, uma impossibilidade. E toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho através dele. E deixa-me dizer-vos uma coisa, que se o apóstolo Paulo não passasse por esta experiência, provavelmente ele nunca conseguiria levar o Evangelho ao palácio, a Roma. E, portanto, toda a guarda pretoriana ouvisse o Evangelho e também até a própria família, o Evangelho chegou à própria família do imperador, porque nós lemos no fim da carta, e nós já lemos no outro dia, mas vamos ler outra vez, nós lemos no versículo 22, quando Paulo termina a carta, ele diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo está a escrever esta epístola de Roma. Ele está preso na prisão em Roma. Em Roma onde estava Nero, em Roma onde estava o imperador, em Roma onde estava César. E lemos aqui acerca de conversões de crentes, de cristãos, que se já tinham convertido na casa de César. E, portanto, deixar-me dizer que esta brigada de cortadores, a experiência de Paulo era como a brigada de cortadores que abriu terreno em sítio difícil, onde era praticamente impenetrável se poder entrar, e esta experiência fez com que, de facto, o Evangelho chegasse lá, àqueles sítios. Prezados irmãos, o apóstolo Paulo usou a cela dele como um púlpito. E o apóstolo Paulo escreveu na cela onde ele estava as epístolas chamadas epístolas prisionais, entre as quais se encontra a carta aos Filipenses, como a carta aos Efésios, como a carta aos Colossenses, como a segunda carta a Timóteo e a carta a Filémon. As cartas prisionais que Paulo escreveu da prisão são fantásticas. Ele leva-nos a experiências inauditas. A carta aos Efésios leva-nos às regiões celestiais. Na carta aos Efésios ele mostra-nos o que é nós estarmos em Cristo. Na carta aos Colossenses ele mostra-nos o que é Cristo estar em mim. Na carta aos Filipenses ele mostra-nos muita coisa, mas mostra, e também nas outras cartas, mas mostra-nos como é que nós podemos ser sempre alegres. Há um livro que diz assim: posso estar alegre sempre no Senhor. Eu gosto desta. Eu posso estar alegre sempre no Senhor. Isto não é um livro para ser cantado apenas. Isto é para ser compreendido, entendido pela Bíblia e experimentado na experiência. É curioso que, através do ministério prisional de Paulo, nós, através dele, e por aquilo que ele passou na prisão, e por aquilo que ele escreveu na prisão, e porque ele foi preso, e por isso é que eu disse: eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram, o que é que fizeram, entre outras coisas, levaram-no a apresentar-nos a revelação completa, plena, da nossa posição como Igreja, Corpo de Cristo, da nossa esperança e da nossa vocação
como membros do corpo de Cristo. Vendo o que perderíamos se ele não tivesse sido preso. E ele está-nos a dizer assim: hey, eu quero que vocês saibam isto. Eu quero que vocês saibam que na vossa experiência, quando vocês passarem por momentos difíceis, contrariedades, dificuldades, eu quero que vocês pensem no que é que Deus poderá ter em mente com o que Ele vai fazer através disso. Pensem nas vossas dificuldades. Pode ser uma doença. O vosso desemprego, pode ser o desemprego. Um revés financeiro. Pensem como isso pode ser, tornar-se no proveito de alguma coisa importante. Queridos irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Tenham a consciência de que nós estamos nas mãos de Deus. E que não há nada que nos aconteça que não seja controlado por Ele. O resto nós sabemos. Como ele esteve lá preso, como ele foi acorrentado aos presos que lá estavam da guarda pretoriana, como lhes falou a cada guarda, nenhum guarda escapava. E foi assim que ele foi falando o Evangelho enquanto esteve preso a todos os guardas, por sua vez, à medida que se iam convertendo, alguns deles levaram o Evangelho para dentro do palácio e o Evangelho foi penetrando. Portanto, a providência de Deus naquilo que aconteceu é evidente. A providência de Deus, a exibição da providência de Deus no espalhar a sua mensagem. Foi uma forma de Deus espalhar a sua mensagem. Quase que nos apetece dizer assim, quando acontecer qualquer contrariedade, assim: Senhor, será que tu queres que a tua mensagem seja espalhada porque me aconteceu isto? Em segundo lugar, nós vemos isto no multiplicar de pregadores. Houve um revivamento de pregação na cidade de Roma. No versículo 14 nós lemos: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Eu não li o versículo 13, mas já agora, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Cá está o espalhar da mensagem. E no versículo 14 nós vemos: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Agora tomem atenção a isto. A palavra muitos, literalmente, na língua grega, é a maioria. O que nós temos aqui no versículo 14, quando nós vemos que muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, é a maioria dos crentes. A maioria dos crentes foi incendiada com o que aconteceu ao apóstolo Paulo. E isto é muito importante. O segundo resultado de Paulo ter sido preso, como nós vemos aqui, foi acontecer que irmãos que normalmente eram irmãos tímidos, irmãos recatados, irmãos reservados, se tornassem ousados e fossem afoitos na pregação do Evangelho. Estes irmãos que nós temos aqui, reparem bem, muitos dos irmãos do Senhor tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra. Nós temos aqui dois pensamentos muito importantes. Primeiro, falar da palavra. Como nós vemos aqui no versículo 14, falar a palavra com confiança. Temos aqui três coisas importantes. Falar a palavra com confiança. Isto é muito importante. Quando se fala a palavra de Deus, fala-se a palavra de Deus com confiança. Sabemos o que estamos a falar. Sabemos a quem temos queridos. Falar sem medo. Paulo estava preso por pregar o Evangelho, lembram-se? E eles falavam sem medo. E eles sabiam que se falassem podiam lá ir parar também. Mas falavam sem medo. Na Bíblia está escrito 366 vezes, já alguém disse isso um dia e já foi repetido muitas vezes, eu nunca me dei o cuidado de ir confirmar, que 365 ou 366 vezes na Bíblia está escrito não temas. Uma vez para cada dia do ano. Recordo-me de, há uns anos atrás, ter sabido de uma crente na China que estava numa daquelas embarcações, porque há muitas embarcações naquela zona
marítima, há uma população flutuante que vive ali naquelas embarcações e se desloca naquelas embarcações. E depois tem havido, ao longo dos tempos, também muita pirataria e muitos assaltos naquelas embarcações. E havia uma crente que estava numa embarcação dessas, e essa embarcação foi assaltada por uns piratas que queriam fazer mal. E ela meteu-se numa cabine dentro de uma embarcação daquelas e orou ao Senhor e disse: Senhor, tu dizes a tua palavra 365 vezes para eu não temer, eu hoje não vou temer. E eles foram-se embora e não lhe fizeram nada. E estes crentes não tinham medo. Sabe porquê que nós não temos medo? Porque mesmo que nos façam mal, não é o que a passagem ensina, não é isto que Paulo está a ensinar? Só há maior proveito para nós. Se não matarem, é um proveito para mim, porque eu vou estar melhor quando morrer do que estou agora aqui, quando estou vivo. Paulo diz nesta mesma passagem mais abaixo, vocês vão ver que morrer é ganho. Ele diz nesta passagem: para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganhar. Morrer não é perder. Por isso eu tenho medo. Medo de quê? Medo de quem? Tenho medo de quê ou de quem? Eles não tinham medo. E depois nós vemos outra coisa muito importante, que é ousadia. Falar com confiança, falar sem medo e ser ousados. Nós precisamos de ser ousados. Por que é que não devemos ser ousados? Aquilo que nós temos a dizer às pessoas é a melhor coisa que elas podem ouvir. É a melhor coisa que elas podem saber. Por que é que nós devemos ser ousados? Há indivíduos que são ousados no pecado. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão a ser ousadas no pecado. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão a ser ousadas na imoralidade. A ousadia é arrepiante que nós vemos à nossa volta. Por que é que eu não hei de ser ousado? Pela virtude. Porquê? Tenho vergonha de alguma coisa? Eu tenho que ter vergonha da imoralidade que vivem. Muitos irmãos, é a maioria. E eu queria dizer uma coisa, sabem? O sangue dos mártires tem sido a semente da igreja. Eles terem visto Paulo a sofrer, a ser preso, a ser confinado àquelas masmorras onde ele foi colocado. Sabem uma coisa? Eles ganharam muito com aquilo. Quando John e Betty Stam, John Stam era irmão do Cornelius Stam. Quando o irmão dele, John Stam, e a mulher, Betty Stam, estavam como missionários na China e foram mortos por servir o Senhor na China e se tornaram mártires. Sobreviveu uma filhinha pequenina que os chineses conseguiram escondê-la e retirá-la da China para fora, para os Estados Unidos. Eles foram mortos. A vida deles foi proveito para o Evangelho. Vocês não imaginam quantas pessoas se alistaram para serem missionários por causa da morte deles. O mesmo aconteceu com os 5 mártires no Equador, que nós muitas vezes temos referido junto aos Aucas. A onda de voluntários no mundo inteiro foi impressionante. Logo é esse o princípio. Quando aqueles crentes viram Paulo a estar à beira de ser um mártir porque eles podiam matá-lo e ele acabou por morrer na prisão. Vejam como isto até toma a vida da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa. O que é que movia Paulo? Será que Paulo tinha um outro Paulo para mover? Ou tinha um Pedro? Não! O apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo é que me constrange. Irmão, nós não precisamos de uma perseguição. Nós não precisamos ver alguém a ser um mártir. Nós temos o amor de Cristo. Como eu dizia no princípio do culto, quando nós começamos o culto, eu dizia que nós temos que ficar impressionados com Deus e temos que fazer derivar toda a nossa ação, toda a nossa vida da nossa comunhão com Deus, não por estereotipos, não por imitações, não por cópias de outros cristãos.
Nós temos que saber quem Deus é, quem Cristo é, o que Ele fez por mim. E vencer pelo amor dele, eu tomar as maiores decisões que eu entender, pessoalmente, que Deus me mostra, que eu devo tomar na minha vida. O resultado do amor que Ele tem por mim. Eu dou graças a Deus porque parte da decisão destes crentes foi essa. Mas eu tenho a impressão que a partir de uma certa altura, e ainda que a prisão de Paulo tivesse movido a tomar esta ação, ainda assim nós lemos no versículo 16, uns por amor. O versículo 15 diz, verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja, por fia, mas outros boamente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Uns por amor. Paulo era por amor, e alguns era por amor, mas alguns fazem por maus motivos. Alguns fazem, eu tenho, obrigado irmãos, já agora depois dessa maçada toda, muito obrigado. E já agora é a altura de eu dizer o seguinte. Irmãos, não foi a realidade da situação de Paulo que motivou os crentes. Para além do amor que está aqui claramente identificado, foi a resposta dele à situação em que ele estava que motivou os crentes. Irmãos, é como eu reajo às situações em que eu estou. É como eu me comporto, como eu reajo às situações de stress, que às vezes me levam talvez a explodir e a reagir mal, e a dizer 2 ou 3, e nós queremos dizer 2 ou 3. E nós não dizemos. E quando eu estou metido numa prisão e devia me queixar, e não me queixo. E é a reação à situação que me envolvia. Foi isso que os moveu. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade sobre os outros. Os outros têm os nossos olhos, têm os seus olhos em nós. E estão a ver como é que nós reagimos às situações. Cristianismo não é religião. Cristianismo é uma vida vivida com Cristo. Em que a vida dele entra dentro da nossa vida e se transforma em osso e carne na nossa experiência, com o coração dele a pulsar na nossa vida. E eu, portanto, queria destacar isto, que me parece muito importante. E agora quero-vos falar de uma coisa muito importante que eu já vou terminar. Que é o seguinte. Alguns tinham maus motivos, mas agora deixamos de dizer isto é muito importante. Como é que é dizer isto? Bem, em primeiro lugar, há pessoas que ainda hoje têm maus motivos. Há pessoas que ainda hoje são movidas não pela chamada de Deus, não pelo amor do Senhor, nem pela sua palavra, nem pelas almas, mas são movidas por dinheiro, são movidas por fama, são movidas por prestígio, são movidas, sei lá, por que razões. E são maus motivos. O apóstolo não entra aqui em detalhes, mas dou graças a Deus porque o Espírito de Deus que o guiou na pena ao escrever esta carta, ele claramente deixou exatamente largura para nós podermos pensar o que quisermos sobre estas possibilidades. Mas há uma coisa que ele não deixa dúvidas a ninguém. É que estes crentes tinham inveja dele. Estão ali, alguns por inveja, diremos aqui na passagem, e por fia, mas outros de boa mente. E eu gostava de vos chamar a atenção para o facto de que alguns faziam isto por inveja, por porfia, como nós vemos aqui, e eu creio que o que eles diziam era muito simples. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, desde o princípio foi muito atacado. E eu, a quem o Senhor deu apostolado para com os gentios, um apostolado único, Paulo não é um dos 12 apóstolos, muitos fazem confusão nisto. Paulo é um apóstolo distinto, não tem nada com os 12.
No mosteiro da Batalha, o guia estava um dia a dizer: olha, ali estão os dois apóstolos. E começou a dizer o nome deles. E André, e Pedro, e Paulo. O quê? Paulo! Paulo não faz parte do grupo dos 12. Paulo é o apóstolo distinto dos 12. Os 12 foram escolhidos por Cristo na terra, porque estava em causa um povo terreno. Paulo foi escolhido por Cristo no céu, porque estava em causa o seu povo celestial, que é a igreja. E o apóstolo Paulo falava com autoridade. E a sua autoridade apostólica foi posta em causa várias vezes, de tal maneira que ele chegou a certo ponto, e chegou ao ponto de dizer isto, é bom que a gente tenha noção. Chegou ao ponto de dizer: todos me abandonaram. Não deveria havermos uma igreja completamente divorciada em pleno século XXI, divorciada dos ensinos do apóstolo Paulo. Uma igreja que abandonou os seus ensinos à semelhança da igreja dos seus próprios dias quando ele ainda estava vivo. E sabem como é que as coisas começam? Começam lentamente. Cuidado com a degeneração, ela começa lentamente. O apóstolo Paulo diz aqui desta passagem que dava graças a Deus. Ele chega a uma certa altura, como ele diz a seguir, e ele diz assim: outros na verdade anunciam por contenção, versículo 17, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, versículo 18. Mas que importa? Contanto que Cristo esteja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, ele está como quer dizer assim: é assim, estes indivíduos estão a ter um mau comportamento, que eu creio, sinceramente, que foi porque ele dizia que tinha aquele lugar especial que o Senhor lhe tinha dado, e tinha. Provavelmente eles diziam assim: ele está preso na prisão, afinal não tem importância nenhuma, o Senhor abandonou completamente, ele não é umas hóstias, anda para dizer que é o apóstolo Paulo que Deus lhe deu isto, lhe deu aquilo, e não é nada. Tinham inveja dele. Mas ainda pregavam a mensagem que ele pregava. E por isso eu disse: eu dou graças a Deus, porque apesar de tudo, o que me importa a mim é que a mensagem circule e seja veiculada. Por maus motivos, mas está a ser veiculada. Prezados irmãos, alguns pensam que eram os judaizantes que estavam aqui nesta passagem. Mas não eram. Ou podemos dizer, poderia ser o embrião deles. E por que eu digo isto? Porque sobre os judaizantes o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas. E quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas acerca deles, ele diz que eles pregam um falso evangelho. Não dá graças a Deus pelo evangelho que eles pregam. Ele diz que é um evangelho falso. O evangelho que aqui diz que pregam não é um evangelho. E é ali que ele diz: ainda que o anjo do céu venha e nos anuncia outro evangelho, além do que eu já vos anunciei, seja maldito. E roda uma maldição sobre aqueles indivíduos que pregam um evangelho diferente. Paulo aqui não roda uma maldição sobre a pregação do evangelho destes homens. Eles não eram esse tipo de homens. Mas provavelmente foi um embrião que conduziu àquele tipo de homens. A degeneração começa com um bocadinho. Vocês precisam ter cuidado na vossa vida. Nós cedemos às vezes um bocadinho. E quando cedemos um bocadinho, é como um ladrão quando vai roubar um carro. E pega numa gazua. E chega lá à porta do carro e mete a gazua na ranhura da porta, na ficha da porta, e força, e abre só um bocadinho. Mas aquele bocadinho que ele abre é suficiente para ele abrir a porta toda. E é assim que o diabo faz connosco. Ele faz-nos ceder apenas um bocadinho, mas esse bocadinho é um bocadinho que ele precisa para ter acesso a todo o interior. E porquê que eu digo isto? Porque o apóstolo diz no versículo 16, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqui é que está o clique da explicação deste grupo de indivíduos que faziam as coisas por maus motivos. É que os que pregavam bem, diz o apóstolo, diz ele, esses sabem que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Prezados irmãos, é importante sabermos que Paulo foi posto para a defesa do Evangelho. E aí vocês dizem: então eu também não estou aqui para defender o Evangelho. Estou, irmãos. Como também estou aqui para pregar o mesmo Evangelho que Paulo pregava. Só que Paulo, em relação ao Evangelho, tem uma posição única. Porque ele diz, e eu passo a citar, diz ele,
diz ele, o Evangelho da Glória, diz ele a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o Evangelho da Glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. O Evangelho que lhe foi confiado em ele, e não ao outro. Ele diz mesmo, eu não recebi de homem algum. Pedro recebeu o Evangelho que ele ouviu, que era o Evangelho do Reino. Recebeu-o de André. E as 3.000 almas que se converteram, ou cerca de 3.000 almas em Pentecostes, receberam o Evangelho de Pedro. Mas quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz, eu não recebi o Evangelho que é o da graça, note-se que é diferente. Eu não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo, da glória, diretamente. E o Evangelho que ele recebe, ele defende-o. E não podem vir dizer, que é o que parece que eles estavam ali a fazer, como que a nivelar, e a inveja. O ter inveja, quando eu tem inveja do outro, quer ser como o outro. E a ideia é o sentimento de, eu também sou como Paulo, mas porquê que Paulo é diferente? Eu sou como Paulo, cuidado com esse pensamento. Porque no tempo da lei, Miriam e Arão também disseram, o Senhor não fala só por ti, Moisés, também fala por nós. E Deus castigou-os e ficaram leprosos. Porque Deus não falou por Moisés como falou através deles, foi diferente. Nós recebemos a verdade do Evangelho, a verdade do mistério, pelo Espírito Santo, como lemos em Efésios, capítulo 3. Mesmo os outros apóstolos e profetas receberam esta mensagem, pelo Espírito Santo. Ou seja, quando Paulo expunha, o Espírito Santo fazia-os compreender e aceitar a mensagem. Mas Paulo não recebeu pelo Espírito Santo, recebeu por Jesus Cristo, é o próprio diretamente. E, portanto, eu quero chamar a atenção quanto à importância da defesa desta verdade. E esta verdade não somente não tem sido defendida, mas tem sido espoliada, ignorada, pisada, esquecida, misturada, negligenciada, ignorada completamente. Porque o mundo do que se prega aí tem tudo a ver com tudo, menos com o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, e termino, diz assim no capítulo 3, por esta causa eu Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que temos ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, a mim. Vocês já ouviram isto? Vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus? Vocês sabem o que é a dispensação da graça de Deus? Já ouviram falar disso? Sabem o que isso é? E sabem que isso me foi dado a mim, para vós, diz Paulo. Foi-me dado a mim. Vocês não têm dispensação da graça antes de Paulo. Não existe dispensação da graça antes de Paulo, porque ela foi dada a Paulo. Escusa de vir com teorias e fantasias. A palavra de Deus é clara. Que Deus nos abençoe a todos. E que Ele nos continue a dar a graça de anunciar um maravilhoso Evangelho da maravilhosa graça de Deus. Que assim seja.